Está no ar mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Publicado o edital do concurso para servidor da 18ª Região e escolhida a lista tríplice de candidatos a desembargador para a vaga destinada à OAB. Conheça a trajetória de uma ação trabalhista na primeira instância. E no quadro de entrevistas, o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, fala sobre o juízo auxiliar de execução, onde se concentram as execuções contra a fazenda pública e grandes empresas. Rodrigo Fonseca comenta ainda a proposta de emenda à Constituição, que cria novas regras para o pagamento de precatórios. O TRT de Goiás, em sessão plenária realizada em julho, escolheu os nomes que compõem a lista tríplice para a vaga de desembargador pelo 5º Constitucional, destinada à advocacia. Na ocasião, também anunciou a realização de concurso público para servidor da 18ª Região. A sessão do Pleno foi rápida e, em poucos minutos, a votação apontou os 3 nomes escolhidos para concorrer ao cargo de desembargador do TRT de Goiás na vaga destinada à OAB pelo chamado 5º Constitucional. A lista tríplice ficou formada pelos advogados Isonel Bruno da Silveira Neto, Júlio César Cardoso de Brito e Maria Nívia Taveira Rocha. Agora, a lista com o nome dos 3 advogados irá ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que posteriormente a encaminhará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a escolha de um nome que irá substituir o desembargador Luiz Francisco Guedes de Amorim, que se aposentou no ano passado. Observados os critérios previstos na Constituição, critérios esses que foram observados previamente pela OAB, tempo de inscrição na ordem, reputação ilibada, notório saber jurídico. Esses critérios, todos os integrantes da CESP, o tribunal entende que preenchiam. Portanto, escolheu, dentre aqueles 6, os que melhor apresentaram perfil sob o ponto de vista dos integrantes do Pleno. Na mesma sessão plenária, os desembargadores aprovaram a publicação do edital que regulamenta o concurso público para servidores que o TRT realizará ainda neste ano. Atualmente, existem 5 vagas para preenchimento imediato, 2 para oficial de justiça e 3 para técnico judiciário. Mas o TRT aguarda aprovação de projeto de lei no Congresso Nacional para a criação de mais 270 cargos de servidores para a 18ª Região. O TRT goiano contratou a Fundação Carlos Chagas para organizar o concurso. As inscrições estarão abertas de 11 a 28 de agosto e as provas serão aplicadas no dia 12 de outubro, um domingo. O edital foi publicado com a disponibilidade de 5 vagas, sendo 2 de nível superior para oficial de justiça e 3 de nível técnico. E para a formação de cadastro de reserva. Cadastro de reserva esse que pretende ser ocupado, ser preenchido a partir da aprovação de projeto de lei que tramita atualmente no Congresso Nacional. O presidente do TRT adiantou que está desenvolvendo esforços para aprovar ainda neste ano projeto de lei na Câmara Federal que cria mais de 270 cargos de servidores para a 18ª Região. O projeto de lei cria 270 vagas, sendo 161 de nível superior, analista, e 109 de nível médio, técnico judiciário. É possível imaginar que ainda devem ser nomeados esses servidores do cadastro de reserva no ano que vem? Estamos muito convencidos de que vamos conseguir a aprovação ainda neste 2º semestre, com a possibilidade de nomeação dos aprovados já a partir de janeiro de 2009. A Justiça do Trabalho só entra em ação quando o empregado ou empregador, individual ou coletivamente, a procura. Ou seja, a Justiça do Trabalho só age quando é provocada por uma das partes que integram a relação de trabalho. Veja na matéria a seguir como é o andamento de uma reclamatória trabalhista, desde o protocolo até a sentença. A reclamação trabalhista pode ser proposta por advogado especialmente contratado para tal fim ou através do sindicato ao qual pertence o empregado. Após ser protocolada, a petição inicial segue para o setor de distribuição. Daqui, a petição é encaminhada para uma das 13 varas do trabalho de Goiânia, já com a audiência inicial agendada.
Nós vamos acompanhar a tramitação de um processo aqui na 8ª Vara do Trabalho de Goiânia. A petição inicial que acabou de chegar é autuada. Ela recebe uma capa com o nome do processo que será formado, o nome das partes e dos respectivos advogados. O próximo passo é a confecção da intimação da parte que está sendo demandada. A intimação da parte contrária é feita, na maior parte dos casos, pelos correios. Caso o endereço da reclamada seja na zona rural, faça a intimação por mandado pelo oficial de justiça. Na intimação, a parte é orientada a trazer suas testemunhas e a defesa na primeira audiência. E também é advertida de que, se não comparecer ou enviar preposto, será considerada revel e os fatos alegados pelo autor presumirão-se verdadeiros, a chamada confissão ficta. Quais são os prazos médios praticados aqui na 8ª Vara em relação às audiências? Bom, as nossas audiências, elas são designadas automaticamente. A partir do momento que a ação é protocolada, já sai com a data da audiência designada. No rito sumaríssimo, que é aquele que o valor das causas é de até 40 salários, nosso prazo médio aqui na 8ª são 13 dias. No ordinário, que quando o valor ultrapassa esses 40 salários mínimos, a média é de 17 dias. Certo. E qual que é o prazo médio da entrega da prestação jurisdicional? Ou seja, o momento em que a ação é protocolizada até a sentença? No sumaríssimo, esse prazo é de 17 dias e no ordinário são 56 dias. Na audiência inicial, as partes e seus advogados são qualificados e o juiz que preside a audiência propõe a conciliação ou acordo, que pode ser aceito ou não. Como as partes não chegaram a um consenso, coube ao juiz iniciar a próxima fase, que é a instrução do processo. A próxima etapa é a oitiva das testemunhas do reclamante e da reclamada. Antes de ouvir uma testemunha, o juiz faz o compromisso dela. A senhora sabe, se a senhora mentir, a senhora pode ser presa e processada pelo crime de falso testemunho. A senhora está ciente disso? Sim. Feito o compromisso, a testemunha deve dizer somente a verdade, sob pena de responder ao crime de falso testemunho. No procedimento sumaríssimo, são ouvidas até 2 testemunhas de cada lado. Já no rito ordinário, o reclamante e o reclamado podem trazer até 3 testemunhas cada um. Terminada a instrução processual e não havendo mais provas a serem produzidas, o juiz terá 10 dias para proferir a sentença. Após a publicação da decisão, começam a correr os prazos dos recursos das partes que não estiverem satisfeitas. O processo poderá ir para o 2º grau e só entrará na fase de execução após a sentença transitar em julgado, ou seja, quando não couber mais nenhum recurso. O juiz do trabalho afirma que a conciliação, em certos casos, pode ser o melhor caminho para a solução do conflito. Sem dúvida, em todos os casos, né, o que a gente objetiva é a paz social, né, é a conciliação propriamente dita. O que a justiça pretende é a satisfação, né, das partes. O que nós queremos é que as partes saiam satisfeitas, né, da sala de audiência e normalmente se atinge isso por meio de um acordo, né, para as partes, né? Nós estamos entendendo, né, a possibilidade aí, tem um grande estudo sobre uma justiça restaurativa, né? Então, normalmente com a sentença não se atinge aquela pacificação que se pode atingir por meio do acordo. A seguir, nós conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, responsável pelas execuções contra a Fazenda Pública e o pagamento de precatórios. O TRT de Goiás deu impulso ao processo de execução trabalhista de devedores como Estado e municípios e empresas de grande porte. O tribunal mantém convênio com diversas empresas e órgãos públicos para quitação de débitos trabalhistas. O órgão que promove esses convênios e organiza o pagamento de precatórios é o Juízo Auxiliar de Execução, criado em 2001. E que já conseguiu quitar, por exemplo, grande parte dos precatórios do Estado, que são débitos oriundos de sentença judicial.
Sobre esse assunto e sobre a PEC que cria novos mecanismos para o pagamento de precatórios, nós vamos falar agora com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Fabiola, prazer é todo meu. Doutor Rodrigo, o TRT criou o Juízo Auxiliar de Execução para facilitar e agilizar o pagamento de precatórios do Estado. Ele tem conseguido sucesso nesse processo? Tem sido muito bem sucedido, penso eu. Em 2001, por ocasião da criação do setor, havia mais de 2.000 processos de execução pendentes em face do Estado. É claro que a resolução de vários desses processos não decorre somente da atuação daquele juízo, mas até da maior colaboração do Estado nesse período. Mas o fato é que hoje, daqueles 2.000 processos de então, nós temos menos de 100. E foi tão bem sucedido que de lá para cá outros convênios foram feitos, novas execuções foram direcionadas àquele setor. Creio que a gente tem atendido bastante bem as expectativas. Hoje, todas as execuções contra a Fazenda Pública também estão concentradas no Juízo Auxiliar de Execução. Essa medida, doutor Rodrigo, simplificou o processo? Simplificou, facilita bastante. Existem divergências de entendimentos entre os juízes, que é muito natural. E quando uma sucessão de processos, uma quantidade muito grande de processos se distribuem entre as varas e assim são submetidos a diferentes juízes, é natural que em cada uma dessas varas esses processos recebam tratamento diferenciado. Concentrando todos eles no juízo de execução, é esta concentração que permite que o mesmo tratamento seja dado a todos os processos e que os pagamentos feitos pela Fazenda Pública, por força do convênio, sejam direcionados aos exequentes de forma equânime, porquanto apenas um juiz estará concentrando a direção desses pagamentos. Então, por todas as medidas de economia, de praticidade, de segurança para o Estado que efetua o pagamento e do exequente que o recebe, de tudo isso aponta na conveniência de todas as execuções serem concentradas num só. Doutor Rodrigo, como é que são processadas as RPVs, as famosas requisições de pequeno valor? Bom, as RPVs, a rigor, por força de uma emenda constitucional, o que aconteceu aí foi o desdobramento do regime de precatório para o da RPV, a significar, em termos mais simples, que até um determinado valor, os entes públicos, Estado, União, municípios, até um certo valor, as dívidas desses estados não se submetem ao regime do precatório. Ou seja, para tomar como exemplo o mais comum nosso aqui no estado de Goiás, o estado de Goiás, nas execuções de até 40 salários mínimos, a execução se dá mediante o mecanismo do RPV, ou seja, execução direta contra o Estado mediante requisição e pagamento, e não todo aquele processo muito mais moroso que é feito, que é o regime de precatórios. A execução pela RPV, pela requisição de pequeno valor, torna, evidentemente, muito mais célere a execução justamente aqueles que mais precisam, que mais urgem pelo recebimento dos seus créditos, que são aqueles que têm valores pequenos, que presume-se necessários à manutenção da própria e da sua família, né? Os municípios têm fixado em leis próprias valores muito pequenos para essas RPVs. Isso seria inconstitucional? O que ocorre é que, por força daquela emenda constitucional que eu me referi agora há pouco, os municípios pagam, a título de requisição de pequeno valor, montante até 20 salários mínimos. E isso daria hoje 8 mil e poucos reais, né? No entanto, a própria emenda constitucional prevê a possibilidade de os municípios, por lei própria, diminuir esse patamar, conforme a sua capacidade econômica. O que nos tem assustado um pouco é que alguns municípios, tendo em vista essa faculdade, têm diminuído substancialmente, e a nosso ver de modo irrazoável, irrefletido, injustificado, o montante, o patamar das execuções de pequeno valor, feitas mediante requisição. Há 3 municípios no estado que fixaram um em 700 e 2 em 800 reais. Para quem tem uma dívida a receber de 10, 15, 20 mil reais, receber 700, 800, convenhamos, não satisfaz de forma alguma. O que me parece mais razoável, mas isso é uma opinião possível, né? O que me parece mais razoável é exigir do município que demonstre objetivamente a necessidade de se diminuir o valor fixado pelo legislador constituinte derivado. O município de Senador Canedo, para usar um exemplo,
mediante lei municipal, fixou em R$ 4.000, o que a nós do juízo de precatórios pareceu razoável. Ao passo em que outros municípios, eu exemplifico de novo, de Morrinhos, por exemplo, que fixou em R$ 800 o valor da execução, a nós do juízo de precatórios não pareceu razoável, reputamos inconstitucional por haver ali um desvio de finalidade, um abuso de direito no município. Mas essa questão, se isso é ou não inconstitucional, essas fixações muito baixas, vai ser objeto de deliberação, de decisão final, pelo tribunal ou, no limite, pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, quem sabe até do Supremo Tribunal Federal. Existe uma tabela de deságio para negociar com o credor trabalhista o pagamento de precatórios? Sim, existe. O tribunal, ao firmar convênio com os municípios e estados, oferece como uma espécie de incentivo um desconto, um baixo desconto para quitação dos débitos desses entes públicos. Esse desconto é submetido a cada um dos credores, que anue ou não, mas em regra anuem, porque é um desconto baixo, de percentual baixo, muito embora esse desconto vá se aumentando à medida em que o próprio crédito seja mais alto, de forma que a ideia é de privilegiar aqueles credores, os menores credores de créditos inferiores. É claro que isso é uma forma de incentivar o Estado e os municípios a firmarem tais convênios. Há de haver para eles também algum tipo de incentivo, algum tipo de vantagem, porque do contrário não há nenhuma razão para que, econômica que seja, pelo menos, né, para que eles entabulem esses convênios com o tribunal. Nós voltamos a falar sobre precatórios no próximo bloco, após um breve intervalo. Voltamos já já. Nós voltamos à entrevista com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, sobre precatórios. Doutor Rodrigo, o juízo auxiliar da execução também concentra ações de grandes empresas que têm débitos trabalhistas no TRT. Como é que o TRT vem fazendo esses convênios? Bom, a rigor, por razões evidentes, não se trata aí de execução por precatório. São execuções contra grandes e médias empresas, mas que são direcionadas àquele juízo não por força deste fato em si, mas pelo fato de terem essas empresas enfrentado alguma dificuldade econômica de maior relevância que tenha impedido o sucesso das execuções nas varas do trabalho. Direcionam-se todas essas ações ao juízo de execução, mediante um convênio prévio firmado com o tribunal, para que os pagamentos sejam feitos de forma muito semelhante àqueles que são feitos pelo Estado. Ou seja, essas empresas fazem depósitos mensais em uma conta judicial administrada pelo juízo de precatórios, que vai fazendo paulatinamente o pagamento a cada um dos credores conforme a ordem de antiguidade de cada um dos créditos deles, com todas as vantagens que eu já mencionei anteriormente. A não haver surpresa quanto às decisões do juiz, porque as decisões serão sempre as mesmas, todas elas estão concentradas no mesmo juízo, de forma a se assegurar segurança a essa empresa que firma o convênio com o tribunal e aos próprios credores que vislumbram, então, uma possibilidade mais real de recebimento dos seus créditos. O TRT procura essas empresas, as empresas procuram o TRT. Como é que se dá esse processo? Tem empresas que recusam vir para o juízo de execução? Não existe a recusa, porque quem tem a iniciativa em regra de tentar resolver a situação são as próprias empresas, os próprios devedores, que procuram o tribunal e, em sendo ajustadas as condições, firma-se o convênio. Aqueles que procuram, nós temos tentado atender, porque também é de interesse, obviamente, do tribunal resolver essas execuções pendentes. Não tenho notícia de que alguém tenha se recusado a tanto. Primeiro, porque seria impossível, porque o tribunal não vai atrás disso. Mas porque as próprias empresas têm o procedimento todo apresenta vantagens notórias a essas empresas. Para o reclamante também é uma garantia, já que são depositados mensalmente valores para a quitação dos débitos. Sim, para o reclamante também, porque na situação anterior ele corria o risco
conforme se diz no adágio popular, ganhar e não levar, né? Ao passo que dessa feita, ainda que leve algum tempo, não é o melhor dos mundos, porque se recebe paulatinamente o crédito, ao final das contas, receber-se-á o crédito de todo modo. Para os exequentes, a rigor, ainda há uma medida de extrema justiça, equanimidade, que é evitar-se a possibilidade de um deles concentrar o pagamento, o uso de todos os recursos da empresa para satisfação daquele crédito e os demais ficarem desassistidos. Da forma como nós fazemos, os créditos são pagos de forma equânime e ao longo do tempo, de forma que ao fim das contas, pelo menos essa é a intenção e tem se conseguido, todos eles sejam atendidos. Certo, doutor Rodrigo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou recentemente uma proposta de emenda constitucional que prevê novos mecanismos para o pagamento de precatórios. Pela PEC, os estados pagariam anualmente uma quantia que levaria até 15 anos para serem quitadas, né, as dívidas trabalhistas, dívidas judiciais. A OAB está dizendo que legaliza o calote público, porque se demoraria muito tempo para o pagamento desses precatórios. O senhor concorda com isso? Eu concordo com a OAB, não com o Congresso Nacional, pelo menos com aqueles senadores que encampam a ideia. Me parece, por essas razões, que não é razoável se instituir o benefício ao Estado que dele não é merecedor, o Estado de modo genérico. Há outros meios, inclusive esse que nós discutimos aqui todo o tempo, para a quitação dos débitos trabalhistas. Mas, se me permite, há mais nessa emenda constitucional, a meu ver, era até mais pernicioso, pelo menos do ponto de vista dos créditos trabalhistas, que é o leilão ali institucionalizado. O leilão, ou seja, quem tem crédito em face do Estado vai colocar em leilão. O Estado vai oferecer 500. Quem fizer o seu crédito por 500, o Estado paga. E aí há um leilão ao contrário, né? Quem abrir mão de maior parcela do seu crédito terá o direito atendido imediatamente. Parece até um cassino, um jogo, para que o Estado economize dinheiro que é devido efetivamente ao trabalhador, parcelas de natureza alimentar. De novo, não parece nem um pouco razoável, é muito mais interessante, porque conta com a adesão, com o voluntarismo de exequentes e o Estado como executado, a experiência, por exemplo, que nós temos aqui no Estado de Goiás com o juízo de precatório, mas é claro que tudo isso também decorre de um tratamento privilegiado e excessivamente privilegiado que o próprio judiciário tem historicamente concedido ao Estado, e o Estado fica em boa sombra para não cumprir o pagamento dos precatórios, das suas dívidas. Então, o senhor acredita que ações como o juízo auxiliar de execução do TRT poderiam ser a saída para que estados e municípios vencessem esses precatórios que são calculados hoje em 100 bilhões de reais? Veja, claro que isso não vai resolver o problema, mas é um dos mecanismos que podem ser utilizados com esse fim. Há outras questões tão ou mais relevantes. As decisões judiciais que impedem o sequestro de verbas públicas para pagamento dos precatórios, ainda quando o Estado haja desobedecido à determinação legal para a inclusão no orçamento de verba necessária à sua quitação. O Supremo Tribunal Federal, por seguidas decisões que se respeita, mas discorda-se, pelo menos pessoalmente, tem dificultado esse tipo de execução, a efetividade desse tipo de execução. Além dessas dificuldades de ordem judicial, superadas essas dificuldades de ordem judicial, vislumbra-se essa possibilidade de mecanismos como os juízos auxiliares de execução e precatórios, que podem contribuir, sim, para a resolução da questão. Resolver, é claro que não, porque isso é uma questão muito maior, né? Bom, o Hora Extra termina por aqui. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Sou eu quem agradeço. Se eu puder ajudar, sempre que convidado, comparecerei. Obrigada pela atenção e até a próxima edição.